nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Oremos. Ó Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. Suplicamos a Tua presença, Pai, pois reconhecemos a nossa dependência de Ti. Fala a Tua igreja, Senhor. Fala aos nossos corações pela Tua palavra, poderosamente, ó Deus. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Nós intitulamos essa mensagem Graciosa Ignorância. O apóstolo Paulo, ao dizer essa frase, pois decidi nada saber entre vocês, a escolha do apóstolo de não saber nada além de Cristo e esse crucificado nos soa um pouco estranho, porque Paulo era um homem muito sábio, Paulo era um homem muito erudito. A Bíblia diz que Paulo, ele foi instruído, ele aprendeu aos pés do maior professor, do maior rabino da sua época, um homem chamado Gamaliel. Gamaliel era tão conhecedor da palavra, ele era tão profundo na palavra de Deus, ele era tão sábio na lei do Senhor, que a fala de Gamaliel influenciava as decisões do Sinédrio. Certa vez o Sinédrio reunido intentou matar os apóstolos, assim como fizeram com Cristo. E por causa da fala de Gamaliel, eles mudaram a sua decisão e apenas açoitaram, os apóstolos e não os condenaram à morte. A fala de Gamaliel foi mais ou menos o seguinte: olha, se levantou um fulano aí dizendo que era alguém, e aí ele chegou a reunir 400 homens, mas depois ninguém mais nem sabe notícia dele. Depois se levantou um outro e também não deu em nada. Então, se esses homens não estão sob a direção de Deus, certamente eles vão ser esquecidos muito em breve. Mas se eles estiverem na vontade de Deus, nós estaremos lutando contra Deus. Então, por causa dessa palavra sábia de Gamaliel, o Sinédrio não matou os apóstolos e apenas os açoitaram. Açoites esses que eles até meio que fizeram uma pequena competição, quem tinha apanhado mais por amor de Cristo. Eles se regozijavam, eles se alegravam, eles até se vangloriavam por ter sido espancados por amor do Evangelho. Bem diferente dos dias de hoje. Então a sabedoria de Paulo era conhecida. Todo mundo sabia que Paulo era um homem muito sábio, muito inteligente, a ponto de, no tribunal, Pórcio Festus, que era o procurador da Judéia, ele era o homem que mandava prender. Em uma audiência com Festo, ele diz para Paulo: Paulo, as muitas letras estão te fazendo delirar. Ou seja, Paulo, você estudou tanto que você está ficando louco. Ele diz isso no livro de Atos, capítulo 26, versículo 24. Por gentileza, anota esse versículo ou abre esse versículo agora, enquanto nós continuamos com a mensagem. Algumas coisas curiosas que a Bíblia fala, e às vezes a gente cita aqui, ou na escola dominical, acontece muito, eu cito algumas histórias da Bíblia, o pessoal fica
viu, ninguém sabe do que se trata. Então, nesse texto, ele diz o seguinte: a esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo? As muitas letras estão levando à loucura. Ou seja, ele disse que Paulo estudou tanto. A palavra grega que ele usa aí para letras quer dizer estudo, cartas, pergaminhos, livros. Você leu tanto que você está ficando louco, Paulo. O apóstolo Pedro, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 15 e 16, Pedro também fala da sabedoria de Paulo. Ele destaca como Paulo era sábio. Ele chega a dizer no versículo 16 que Paulo é tão sábio que às vezes as coisas que ele escrevia, as pessoas mais simples não entendiam o que ele escrevia. Aí ele diz aqui: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele começa dizendo que Paulo é sábio. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem os demais, também os fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. O que Pedro está dizendo? Paulo escreve algumas cartas e, por ele ser muito sábio, essas pessoas não entendem o que ele escreveu. E alguns se aproveitam disso e torcem aquilo que ele escreveu para tirar algum proveito disso. Mas isso é para a sua própria destruição. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e torcemos ela para alcançar os nossos objetivos próprios, esteja certo de que isso é para a própria destruição. A vantagem não vai muito longe. Então nós aprendemos algo nesse texto. Nós separamos alguns pontos aqui. Primeiro, a decisão que Paulo tomou. Eu não sei em que momento da vida dele ele chegou a essa conclusão, mas falando aos coríntios, ele disse que ele tomou uma decisão. Eu não sei qual a motivação de Paulo para ter tomado essa decisão. Talvez ele não queria que os coríntios tivessem qualquer desculpa. Então ele foi sempre muito direto e muito objetivo com os coríntios. E aí ele decide o seguinte: ele decide que ele não quer saber de absolutamente mais nada, ele não quer entender mais nada que não seja a cruz de Cristo. E aí eu me questiono. É sempre bom a gente saber alguma coisa. O conhecimento é bom. Quando a gente entende as coisas, quando a gente sabe das coisas, geralmente a gente se sai melhor. Aprender, conhecer é algo muito bom. Mas por que Paulo decidiu desistir dos outros saberes e se contentou em saber apenas Cristo e esse crucificado? A gente percebe um homem que estudou tanto, que tinha várias habilidades, entre elas construir tendas, e aí em um momento da vida dele ele para, ele reflete, ele diz: eu decido a partir de agora desistir de todos os outros conhecimentos. Eu não quero mais saber nada entre vocês. Eu quero apenas conhecer a Cristo e esse crucificado. Eu poderia saber muitas coisas. Sempre tem alguém querendo ensinar alguma coisa pra gente, né? E a gente também, a gente sempre está querendo ensinar alguma coisa também para alguém.
essa troca de conhecimento sempre acontece entre nós. Mesmo que seja uma coisa que não seja muito útil, né? A gente sempre sabe. É engraçado, às vezes eu presencio alguns diálogos no dia a dia. E é curioso como algumas pessoas falam com tanta convicção algumas coisas, que você até imagina que ela conhece mesmo aquilo, né? Mas às vezes você também entende do que ela está falando, você vê que ela não sabe de nada. Talvez saiba menos do que eu mesmo, menos do que eu mesmo. Mas as pessoas querem ensinar, as pessoas querem compartilhar conhecimento. A pessoa coloca alguma coisa lá no Facebook e todo mundo vai lá e dá um pitacozinho, né? Porque a pessoa também quer saber alguma coisa. Mesmo com coisas inúteis e frívolas como uma postagem no Facebook que nem sempre leva a gente a lugar nenhum. Na maioria das vezes não leva. Mas a gente percebe que Paulo ele não apenas, ele não somente decidiu limitar o saber dele, a pregação dele a este tema, como ele também desistiu de entender sobre os outros temas. Ele poderia, de repente, conciliar, mas ele mostra uma desistência de saber qualquer coisa. E aí isso nos leva a uma reflexão. Como seria bom para a minha vida espiritual? Como seria bom para mim? Como seria bom para cada um de nós? Quando alguém nos abordasse e dissesse a seguinte frase: você sabe o que aconteceu com o ator fulano de tal? Se a nossa resposta fosse eu não sei, essa seria a resposta ideal. Seria lindo isso para a nossa vida. Mas o problema é que às vezes nós sabemos. Você sabe o que aconteceu na novela tal? Sei. Ou seja, não estou sabendo algo de muito proveito. Você sabe como é que faz para reduzir a conta de energia? Por lá, o mecanismo de leitura, esse tipo de saber. Tem crente que sabe, mas não deveria saber. O que aconteceu no Big Brother é um saber que nós não deveríamos ter. Algumas coisas desse mundo nós deveríamos nos manter ignorantes a respeito delas. Eu não sei se era desse tipo de cansaço que a gente percebe na fala de Paulo, quando ele diz: pois decidi nada saber entre vocês. Que decisão radical! Eu decidi não saber de mais nada entre vocês. Eu não quero saber de nada, eu não quero conhecimento nenhum, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nós percebemos nessa fala de Paulo que é importante nós não acrescentarmos ao conhecimento do Evangelho na pregação nada que queira florear e querer enfeitar o Evangelho. Uma vez eu vi, não me lembro exatamente aonde, eu acho que eu assisti alguma coisa que falava do rei James I, rei da Inglaterra. E eles chamaram um pintor para desenhar, para fazer um retrato do rei James. E aí o artista, ele fez toda a base daquele quadro com flores da época. E ficou uma obra muito bonita. Só que ele deu tanto destaque para as flores que as pessoas não olhavam para o rei,
elas olhavam para as flores. O rei ficou apagado naquela cena, porque as flores destacavam-se muito mais, as cores, todo enfeitado que as flores trazem naturalmente. Então o artista abusou das flores naquela obra de arte, naquele quadro, e o rei ficou em segundo plano. O rei ficou um coadjuvante do quadro. As flores eram o foco principal daquela obra. E é exatamente isso que tem se feito com o Evangelho hoje em dia. Estão cercando o rei de flores, a ponto das pessoas atentarem mais para as flores do que para o rei. O apóstolo Paulo, na sua fala: eu decidi não saber nada entre vocês, senão a Cristo, a Jesus Cristo e esse crucificado. É como se ele dissesse, todo acréscimo que se queira colocar no Evangelho, ele é desnecessário. Eu só preciso de Cristo na mensagem e este crucificado. A pregação do apóstolo Paulo era objetiva, era direta, era cirúrgica. A gente percebe que não havia nele uma perspectiva do resultado. Parece não haver importância se as pessoas iam aceitar a mensagem ou rejeitar a mensagem. A forma como ele começa escrevendo as cartas já dá um sinal disso, porque algumas vezes, apesar de estar em uma saudação, ele já começa de forma direta. Em muitas cartas ele começa: Paulo, servo de Cristo. A palavra servo usada ali, na maioria das vezes, é doulos, que quer dizer escravo, no pior sentido da palavra. Escravo, aquele que é aprisionado, aquele que tem a sua liberdade cerceada, aquele que é um objeto, um patrimônio do seu senhor. Não é um empregado. Tem outras palavras que é traduzido por servo na língua portuguesa, que no grego é outra palavra. Às vezes ele diz funcionário, mordomo, dispenseiro. Essas palavras são suaves. Mas Paulo usa doulos, ele usa escravo. O mordomo, quando acabava o trabalho, terminou o expediente, ele pegava as coisas dele e ia para a casa dele. O escravo não. O mordomo, o servo, ele recebia um salário. O escravo não. O mordomo, a qualquer momento, ele poderia decidir: não quero mais trabalhar para você, vou embora trabalhar para outra pessoa. O escravo não. O escravo não tinha escolha. Nesse tempo e em todos os outros tempos, o escravo era uma propriedade. Ele era comprado pelo seu senhor. Era como um objeto. Era o valor que aquela pessoa tinha. Ela era pago um preço por ela. E Paulo se auto-intitula nas cartas dele assim: Paulo, escravo de Cristo. Falar de escravidão naquela época não era legal, porque quase todo mundo era escravo. Talvez 70% da população era escrava, com todos os malefícios que a escravidão traz consigo. Elas tinham todos eles. E aí anunciar o Evangelho dessa forma era um choque. A pessoa ouvia esse tipo de frase e podia parar e pensar: peraí, Roma já nos escraviza, o meu senhor, meu patrão, também me escraviza. Essa mensagem sua aí não gostei não. Qualquer pessoa poderia dizer isso.
E por que a Bíblia diz que a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar à igreja? Porque é que com esse tipo de conteúdo as pessoas estavam dispostas a serem mortas para seguir a esse Jesus. Naquela época não se prometia casa, carro, empresa, saúde, não se prometia nada disso para ninguém. Se prometia escravidão a Cristo. Não se enfeitava a mensagem. Era exatamente isso. Você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a ser escravo de Cristo? Esse era o conteúdo da mensagem da igreja primitiva. Paulo, ele poderia, como fez no Areópago, né? Quando ele se levanta e começa a falar na sua língua nativa, as pessoas param para ouvir. Esse homem é um homem erudito, ele fala várias línguas. Ele poderia usar, né, da sua habilidade, da sua sabedoria para convencer as pessoas do Evangelho, mas ele disse exatamente o contrário. Eu decidi não saber nada entre vocês, senão a Cristo e esse crucificado. Aleluia. Glória a Deus. Não havia técnica, oratória, retórica, nada disso era importante para Paulo. Pouco importava se o grau de eloquência, as palavras de efeito que ele usava, as técnicas de animação de auditório que são tão recorrentes na igreja hoje. Se a igreja está em muito silêncio, o camarada dispara uma rajada de língua estranha e a igreja imediatamente responde. Eu acho uma coisa linda, eu fico assistindo, eu fico, meu Deus, é um artista. Tinha vontade, sabe, de ter essa habilidade, mas eu não tenho. Teatro não é comigo, sabe? É mais a palavra mesmo. Aí eu fico vendo os cacoetes, sabe? As frases da moda, a impostação da voz, sabe? Quando você vê o camarada pregando, a voz dele é uma coisa. Quando você vê ele conversando na mesa do restaurante, é outra voz. Cadê a voz daquele cara que estava lá no culto? Como é que muda a voz? A mensagem que não flui da palavra de Deus só causa partidarismo, contenda. Não, mas o arminianismo, o calvinismo, e nessa história de calvinismo e arminianismo, faz 500 anos que a igreja está dividida nesses dois polos e não chegaram a um senso ainda, e nem vão chegar. Augusto Nicodemos foi o teólogo mais feliz falando sobre calvinismo e arminianismo que eu já ouvi. Ele disse: olha, o evangelho, o caminho é como se fosse um trilho de trem. É uma barra de ferro do lado esquerdo e do lado direito, então são dois. E eles caminham na mesma direção. Aí lá na estação final você vai saber o que está certo. Né? Ou seja, foi muito educado ele, né? Ele que é um calvinista, diferente de nós. Os púlpitos hoje estão ficando cheios de técnicas, de filosofia, de relativismo, de autoajuda. Eu recentemente estava no Facebook procurando algumas videoaulas e aí apareceu uma mensagem de um pastor lá que eu não sei o nome. E eu também não consegui assistir a mensagem toda, né? Eu ainda aguentei 5 minutos. E
E aí o título da mensagem era algo extremamente triunfalista. Parecia que eu estava lendo um livro de autoajuda. 5 passos para você ter sucesso. 7 passos para você vencer na vida. Os 10 pensamentos da mente milionária. E aí ele, baseado no texto do profeta Isaías que diz que renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, baseado nesse texto, ele falou alguma coisa que apenas ajudaria as pessoas a continuarem vivendo aqui na terra um pouquinho melhor, mas não preparava em nada essas pessoas para chegarem no céu. Absolutamente nada. Era uma mensagem voltada unicamente para o bem-estar aqui na terra, como se as pessoas fossem viver para sempre. Mensagem encharcada de humanismo. Era só o homem que importa. Deus era apenas um mordomo que o servia nas suas necessidades. Mas o foco da palavra de Paulo, o foco da mensagem de Paulo é Jesus Cristo. Quando ele diz: eu decidi não saber nada, absolutamente nada entre vocês. Eu só quero saber uma coisa. Eu só quero ter conhecimento de uma única coisa: Jesus Cristo. Ele não poderia escolher um tema melhor para a mensagem dele, né? Porque Cristo, ele é suficiente em si mesmo. Não tem nada para acrescentar quando a mensagem é Cristo, sabe? Não tem nada que você possa melhorar quando a mensagem é Cristo. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, não tem nada fora dele. Ele começou e terminou tudo. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Não tem como você pregar a palavra de Deus fora de Cristo, porque Ele é o princípio e o fim. E aí ele completa, né? Ele diz: eu sou a verdade. Então, no meio de um mundo em que cada um tem a sua própria verdade, e aí isso causa uma confusão, né? Porque se a minha verdade é diferente da verdade do meu irmão, então vai dar confusão, né? Vai dar problema. E cada um quer ser dono da sua própria verdade. Mas Cristo é a verdade. A conversão de uma pessoa, quando uma pessoa aceita Jesus, a conversão deve ser resultado da pessoa de Cristo e não dos meus argumentos, da minha capacidade de convencer aquela pessoa de que servir Jesus é legal, é bom, é melhor do que ela está no mundo. Porque partindo dessa ótica do que o Evangelho é de verdade, não é melhor não. Do ponto de vista humano, não é bom não. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus, seguir para onde? Para a crucificação. Do ponto de vista humano, estar no mundo é melhor. Apesar de que o fim disso é muito ruim. Mas estar no mundo seria melhor do ponto de vista natural, do ponto de vista humano. Então não tem argumento humano que eu possa usar que vai levar uma pessoa eu acho que eu vou aceitar Jesus, né? Eu olhei aqui, eu acho que é a melhor opção. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é argumentação. O Evangelho não é razão, intelecto. Não é o meu poder de convencimento que vai levar as pessoas a Cristo. É o Espírito Santo de Deus. É a unção, a palavra de Deus. Porque com esse tipo de mensagem era difícil alguém se converter. Vocês vão ser escravos de Jesus.
Não era uma coisa agradável de se ouvir. Mas o poder da palavra, a ação do Espírito Santo, é quem convence o homem do pecado. É pela palavra, é em Cristo que as pessoas têm que ser transformadas. E não pelos movimentos. As pessoas devem estar na igreja por causa de Cristo e do Evangelho. E não porque a igreja promove atividades. Não, mas os jovens precisam disso ou daquilo. Os jovens precisam de Cristo. Não, mas as senhoras têm que fazer não sei o que, os casais. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bacana, isso é legal. Mas não deve ser o nosso motivo de estar aqui. O motivo é Cristo. Só Ele. Toda a nossa existência humana, ela precisa da sua atenção. Nós temos sentimentos, nós temos necessidades afetivas, físicas, intelectuais. Tudo isso é importante, desde que não exclua Cristo, desde que as flores não ofusquem o Rei. Paulo finaliza o versículo dizendo: o que eu quero saber é de Cristo, Jesus Cristo. E ele completa: crucificado. O mesmo apóstolo, no mesmo livro, só que no capítulo 1, versículo 23, ele diz o seguinte: nós, porém, pregamos a Cristo, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Paulo está vivendo uma época que a cultura grega dominava todo mundo, ele influenciava todo mundo. O império anterior ao romano tinha sido o Império Grego. E Alexandre Magno, quando saía invadindo cada terra, conquistando cada novo país, ele obrigava aquela nação a falar grego. Ele impunha a cultura grega a todo o país dominado por eles, e eles dominaram praticamente todo mundo. Pararam na Índia. Então a cultura dos gregos estava dominando tudo ainda. Era uma língua comum, assim como o inglês é hoje. E a argumentação para dentro da cultura grega era algo importante. Algo tão importante, tão marcante, que ainda hoje os publicitários seguem um modelo de escrita chamada aristotélico, para você ver que o negócio é antigo e ainda assim o povo usa a argumentação, o poder de convencimento. Mas Paulo diz que não é isso que é o Evangelho. É cruz, é a cruz de Cristo. E isso pode parecer loucura para quem não é crente. Se você for contar a história do ponto de vista natural, sem nenhuma fé, do ponto de vista totalmente humano, é uma história curiosa. Uma virgem deu à luz um menino. Esse menino ia ser o rei dos judeus. Aí ele morreu, ressuscitou. Lá na cruz ele me substituiu. O juízo de Deus que viria sobre mim veio sobre ele. É uma história estranha do ponto de vista natural, do ponto de vista humano. É estranho. Aí Paulo reafirma: é mesmo, é loucura esse negócio aí.
Mas é nisso que eu creio. Aleluia! Pode ser loucura para quem é gentil. Pode ser uma coisa escandalosa para quem é judeu. Como é que pode o meu Messias, sendo morto como um criminoso, uma sentença horrenda, o rei? Isso é uma coisa escandalosa, eu não aceito um negócio desse. Quando Jesus diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte no reino de Deus. Aí os judeus param e dizem assim: como é? Comer da sua carne, beber do seu sangue? Que coisa escandalosa esse homem está falando. Isso é um absurdo. A lei nos proíbe beber sangue. O que esse homem está falando? Nós temos que beber o sangue dele. Praticar canibalismo. Eu não vou seguir mais esse homem. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês? Não vão embora também? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz: para onde nós iremos, se só tu tem palavra de vida eterna? Pois esse evangelho que soa tão estranho para os naturais, para os carnais, este evangelho que é um escândalo, que é uma loucura, é esse evangelho que nós seguimos, é esse evangelho que nós cremos. As palavras açucaradas querem exaltar supostos benefícios do evangelho. Depois que eu conheci a igreja tal, minha vida mudou. Hoje eu tenho 2 casas, a lista começa, cara. Palavras açucaradas. Mas nós recusamos. O evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Nós precisamos seguir a Cristo com toda a ofensa que o evangelho produz na vida das pessoas. Ao ouvir a palavra genuína de Jesus Cristo, qualquer pessoa natural se sente ofendida. Se você ler o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, aquilo é extremamente ofensivo para quem não anda nos caminhos de Deus. Quando Jesus olha para as pessoas mais santas e diz: raça de víboras, é ofensivo. O evangelho ofende. O evangelho exige renúncia. O evangelho escandaliza. O evangelho é tido como loucura. E para encerrar, que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, nos tornar ignorantes para as coisas desse mundo, não saber de nada desse mundo. Que essa seja a nossa meta, conhecer apenas a Cristo e este crucificado, não saber nada além disso, não saber nada deste mundo, que nós possamos alcançar essa graciosa ignorância na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, pela tua palavra revelada a nós nesse culto de hoje, Jesus. Nós te agradecemos pela tua doce presença, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, nosso Consolador. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor sempre está cuidando de nós, sempre está conosco, nos acompanhou até aqui e vai nos acompanhar agora até a volta das nossas casas, Senhor.
Eu coloco em tuas mãos também a vida da minha avó, missionária Brasil, uma mulher de Deus, uma mulher segundo o seu coração, que te busca, que ora, que está sempre aos teus pés, Senhor. Que o Senhor conceda muitos anos de vida, muita sabedoria, muita graça, em nome de Jesus, Senhor. Que o seu dia amanhã seja abençoado, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Nos leve em paz para as nossas casas. Cuida de nós, Senhor Deus, como o Senhor sempre faz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levante sua mão e receba a bênção. Gostou? Que o amor de Deus, o nosso Pai amado e a graça redentora de Jesus Cristo e as doces divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja do Senhor, espalhada pela terra. Deus da glória, não só hoje, meu Pai, e a nossa igreja aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, seja abençoada para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E que a paz do Senhor Jesus seja com cada irmão, em nome de Jesus. E ó,